Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Duda Alves, pessoa com deficiência visual e não deficiente. Sejam todos bem-vindos ao meu mundinho. E o vídeo de hoje é pior nascer cego ou perder a visão ao longo da vida? Gente, um parêntese, uma observação. Eu tô gripada, então se eu tossir um pouco, é por conta disso. Mas eu vou tentar dar uma pausa e voltar para poder não estourar o vídeo de vocês, porque eu ainda não tô treinada na edição. Voltando ao vídeo, eu vou meio que dar um relato aqui, porque digamos que eu nasci, digamos não, isso realmente aconteceu. Eu nasci cega do olho direito, no caso este, e nasci enxergando uma certa porcentagem do olho esquerdo, este daqui. Tá bom? Em ambos eu tenho um glaucoma. Então, digamos que eu tô ali no meio termo entre nascer cega e perder a visão ao longo da vida. Então, eu vou dar um relato pessoal sobre isso, tá? Vamos lá. Primeiramente, existem pessoas que nascem cegas por alguma doença, enfim. Às vezes por genética, às vezes alguma coisa que aconteceu na gestação da mãe e etc. Porém, existem muitas pessoas que perdem a visão ao longo da vida, seja também por ter adquirido a doença ou alguma doença também, ou por acidente, seja, sei lá, existe por tiro, existe, deixa eu ver, acidente de carro. Nossa, diversos e diversos motivos. Eu já vi até acidente de bicicleta, existem muitas situações. Câncer, que é doença, né? Esse caso de doença, então, viajei. Mas, enfim, existem diversos motivos. Existem pessoas que nascem enxergando uma porcentagem, quando crescem, perdem totalmente, seja por algum motivo também que eu falei anteriormente, muitas vezes por alguma doença que vai. Como é a palavra? Vai piorando, tá? No meu caso, foi glaucoma, que é caso de muitas pessoas com deficiência visual. Muitas pessoas com deficiência visual, elas nascem com glaucoma e aí vai perdendo ao longo da vida, tá? Tem pessoas que adquirem também, mas vamos falar aqui desse meu caso isolado. E aí, eu nasci, o glaucoma, ele é, como é que eu vou simplificar? Você tem uma pressão no olho. E se você não controla aquela pressão, você sente muita dor. Dor no olho, dor de cabeça, o olho começa a ficar branco. Quando eu nasci, eu não conseguia nem abrir os olhos de tanta dor. E aí minha mãe percebeu, como eu já tenho dois irmãos com deficiência visual, ela falou com a minha madrinha falou: "Vem pra cá", porque ela morava em Pernambuco. Eu nasci em Pernambuco. Aí minha madrinha falou: "Vem pra cá", no caso de uma pessoa, para poder fazer o tratamento, que é mais fácil lá do que no interior que eu nasci, tá? Chegando lá, realmente descobriu, foi diagnosticado glaucoma nos dois olhos. Fiz cirurgia com 6 meses, enxerguei um pouco até 8 anos e 8 anos novamente fiz outra cirurgia. Duda, mas se você não tivesse feito essa cirurgia, você iria continuar enxergando? Gente, a probabilidade é pequena porque a minha pressão sempre foi alta. Eu sempre fiz tratamento, sempre, até hoje eu faço, porque quando eu paro eu sinto dor, mas a probabilidade era muito baixa de eu enxergar. O melhor para mim era evitar que eu sentisse dor, que eu sofresse muito e até a pupila estourasse, tá? Que existia a possibilidade de acontecer e eu ter que usar prótese, tá bom? Hoje eu não enxergo, mas tenho o meu olho normal, assim. Nada contra quem usa prótese, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que realmente necessita, mas se eu tiver outro caminho, tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom?
Então, eu perdi a visão ao longo da vida. Vamos lá. Como eu não enxergava já do olho direito, eu até hoje meio que eu não sei usar esse lado direito. Toda vez que eu vou, digamos que olhar para algo, porque como eu ainda enxergava do olho esquerdo, quando eu vou ouvir alguma coisa, ou quando eu vou olhar para alguém, eu sempre foco nesse lado esquerdo. Por hábito mesmo, porque eu enxergava do lado esquerdo. Eu não sei o que é enxergar do lado direito. Nossa, eu acho incrível. As pessoas que enxergam, elas conseguem olhar para um lado, olhar para uma coisa do olho esquerdo e olhar para outra do olho direito. Eu acho isso, ó, espetacular. Se hoje eu voltasse a enxergar do olho direito, eu ia ter que me readaptar muito mais do que se eu fosse voltar a enxergar do lado esquerdo, tá? Porque eu sempre enxerguei do lado esquerdo e o ser humano, ele se adapta. Então eu me adaptei a enxergar apenas deste lado, tá? Então, e aí, até os meus 8 anos eu enxerguei do lado esquerdo. Nossa, eu tô falando diversas vezes. Mas só pra destacar que eu não gosto. Eu falo lado esquerdo e lado direito pra poder facilitar. E eu enxergando apenas de um lado, eu lembro de cores, eu lembro de algumas coisas. Olha, se você falar pra mim hoje, Duda, o tom, sei lá, branco gelo, branco. Ai, sei lá, esse tom de branco que tem por aí, eu não vou saber. Pra mim, branco é branco, preto é preto. Claro, rosa, eu sei rosa claro, rosa escuro. Não sei outros tons de rosa. Não sei outros tons de laranja, ai, cores pastéis. Não sei, tá? Eu sei o básico. Aí dá pra eu pegar esse básico e você misturar com outro básico, dá pra eu ter uma ideia do que é aquela cor, tá bom? Mas, vamos lá, voltando pro. Fiz toda essa contextualização. Voltando pro tema do vídeo que é pior nascer cego ou perder a visão ao longo da vida? Cada um, óbvio, cada um tem as suas reações pessoais, porque cada um tem sua vida, cada um perde em momentos diferentes da vida, em idades diferentes, e cada um tem criações diferentes, vive em lugares diferentes, às vezes com cultura e preconceitos ou apoio diferentes, tá bom? Mas eu acredito que seja pior na maioria dos aspectos, tá? Porque nada é 100%. Eu não vou dizer é 100% você ser pior perder a visão ao longo da vida, é 100% pior nascer cego. Não é bem assim. Então, na maior parte dos aspectos, é melhor você nascer cego. Porque você já se adapta desde pequeno àquela vida, a lidar com tudo aquilo, até a questão da aceitação mesmo. Sim, vai ter preconceito na família, mas, cara, quando você crescer, e se você perder a visão ao longo da vida, você vai sofrer os mesmos preconceitos que uma pessoa cega sofre, que já nasceu cega. Então, às vezes, é até pior, sabe? Eu tenho irmãos que são baixa visão, e assim, na minha opinião, é isso. Você vai ter que se readaptar, assim, como é que eu posso dizer? De forma mais prolongada. Um exemplo básico. Você estudou até os 20 anos, terminou o ensino médio, se formou e tudo através do método de quem enxerga, da alfabetização de quem enxerga, tá? São as letras e tal, escrevendo lá. Aos 20 anos, você ali no auge da sua juventude, querendo começar a faculdade, por algum acidente ou doença, independendo do motivo, você perde a visão. Seja aos pouquinhos, ou seja, de repente, tudo. Você vai ter que reaprender a escrever, reaprender a ler, reaprender a andar, reaprender tudo. É uma reeducação. Sabe quando você faz uma reeducação alimentar? Não é. Gente, eu tô tentando deixar no básico aqui.
Não é mais fácil você nunca experimentar o chocolate e aí passar o resto da sua vida sem comer chocolate? Você não vai saber. E aí aquilo não vai fazer mal pra você. Aí você come chocolate a vida inteira e depois você tem que se realimentar porque você está com uma doença grave e você pode morrer. É muito mais complicado, certo? Você fica com aquela vontade de comer chocolate, sendo que ao mesmo tempo você sabe que não pode comer chocolate. É aceitação. Questão da visão. Eu tô tentando simplificar. Claro que é muito mais complicado que isso em termos psicológicos e tudo, e tudo, e tudo. Tá? E etc. Mas é só para eu tentar simplificar para vocês o porquê que é pior você perder a visão ao longo da vida. Tem pessoas que lidam melhor com isso, tem pessoas que não. Mas a maior parte dos casos, as pessoas lidam com a perca de forma negativa. Quando você nasce sem aquilo, ou seja, no caso, sem a visão, você não tem o que perder. Claro, tem experiência da vida que você não vai fazer e você já aceitou aquilo. Mas quando você perde algo, é mais profundo, você fica com aquela lembrança de quando enxergava. Sim, é bom você lembrar do pôr do sol e tudo, mas eu, como uma pessoa que não enxerga hoje, por exemplo, eu amava o pôr do sol, mas como eu perdi a visão ainda pequena, pra mim não faz tanta diferença assim. Claro que no fundo, pra todos, todo mundo, gente, isso é fato. Todo mundo tem vontade de voltar a enxergar, tá? Então, resumidamente, na minha opinião, é pior você perder a visão ao longo da vida. Mas relembrando, cada pessoa tem suas criações, educação, tem seus momentos e reações diferentes, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Gente, se você tá perdendo a visão, se já perdeu, se um dia vai perder, faz parte, sabe? O ser humano, ele se readapta. É antigo isso, esse capacitismo de que a pessoa com deficiência não pode fazer nada. Não existe mais isso. Pode e pode muita coisa. Existem muitas possibilidades. Tá bom? Não abaixa a cabeça por causa disso. Sendo pior, melhor, independente. Dá para se readaptar, dá para viver e dá para viver muito feliz. Tá bom? Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares, Instagram, Facebook, o status do WhatsApp. E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem mais uma vez. Um beijo e até o próximo vídeo.